Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Helder, o vosso professor de física, e eu resolvi gravar mais uma videoaula para falar um pouquinho acerca do conteúdo quantidade de movimento. A quantidade de movimento é uma grandeza física que está ou que pertence ao âmbito da mecânica. Bom, vamos definir o que é a quantidade de movimento para uma partícula. Bom, considere que você tem uma partícula que tem massa m e velocidade v, e a quantidade de movimento dessa partícula, essa partícula rosinha que está aqui, ela é dada por essa equação, ou seja, a quantidade de movimento ela é obtida através do produto da massa pela velocidade da partícula, né? Aqui está o que é cada uma dessas letrinhas que aparece aqui. M é a nossa massa, ou a massa da partícula, e V é a velocidade dessa partícula. Bom, a quantidade de movimento é uma grandeza bem fácil de calcular, né? É só você calcular o produto da massa pela velocidade. Então, quanto maior for a massa de uma partícula, de um objeto, maior vai ser a sua quantidade de movimento. Claro, se esse objeto estiver com alguma velocidade, né? Estiver em movimento. Se ele estiver parado, velocidade nula, então a quantidade de movimento vai ser zero, né? Porque não tem velocidade nenhuma, independente do seu valor da massa, tá? Bom, vou fazer duas observações importantes relativas a essa grandeza física chamada quantidade de movimento. A primeira delas é que a quantidade de movimento também é chamada de momento linear. Dependendo do autor, do livro que você esteja estudando, ele pode chamar essa grandeza física de momento linear, ao invés de chamar de quantidade de movimento. Inclusive, em algumas questões, a gente pode ver, né, pode notar, que ele pede muitas vezes para calcular o momento linear. Então, quando for assim, você já vai saber que quando for falar de momento linear, está falando também a mesma coisa de quantidade de movimento, certo? E, em segundo lugar, é que essa grandeza que aparece ali em cima na equação é uma grandeza vetorial, e por isso que ela tem essa setinha aqui em cima, né? É uma grandeza vetorial. Então, se ela é uma grandeza vetorial, ela precisa possuir três características, né? Que é a intensidade, o módulo, direção e sentido, né? Então, tá aqui, ó. A intensidade da quantidade de movimento vai ser Q igual a m vezes v, que é m de massa e v de velocidade. A direção sempre vai ser a mesma da velocidade e o sentido também o mesmo da velocidade da partícula. Isso acontece porque, se você notar nesta equação aqui, ó, Q igual a m vezes v, note que eu tenho aqui que a quantidade de movimento ela é proporcional ao vetor velocidade. Como a massa sempre é uma grandeza que sempre tem valor positivo, eu não tenho massa negativa, né? Eu só tenho massa positiva. Então, como a massa é sempre maior do que zero, a quantidade de movimento e a velocidade vão estar sempre na mesma direção e no mesmo sentido. Outro fator importante relativo à quantidade de movimento é que ela apresenta unidade, assim como qualquer outra grandeza, e essa unidade é dada em quilogramas metro por segundo. Essa grandeza física, ela não possui, ou essa unidade não possui um nome especial, como acontece com o caso da unidade Newton, que é a unidade de força. Nós sabemos que força é igual a massa vezes aceleração. Então, quer dizer que a unidade de força seria quilograma, que é a unidade de massa, vezes a unidade de aceleração, que é metro por segundo ao quadrado. Para o caso da força, essa unidade, quilograma metro por segundo ao quadrado, ganhou o nome de Newton, né? Um Newton corresponde a 1 quilograma metro por segundo ao quadrado. Entretanto, no caso da grandeza física, quantidade de movimento, ela não tem um nome especial, né? Bichinha não tem um nome especial, né? Aí sempre fala quilograma metro por segundo. Bom, como nós estamos tratando agora de uma grandeza física que é vetorial, eu gostaria de ilustrar uma situação para vocês aqui, para vocês poderem entender melhor essa questão da grandeza física ser vetorial. Né? Porque no conteúdo que nós vimos anteriormente, quando falávamos em energia cinética, energia potencial, nós não estávamos nem aí para a direção dessa grandeza ou sentido, porque é uma grandeza escalar. Uma grandeza escalar ela pode ser representada simplesmente por um número, né? 5 joules.
Energia potencial, 6 joules, por exemplo, já fica bem representada. No caso da grandeza vetorial, não. Além do módulo, tem que ter a direção e tem que ter o sentido. Então, considere aqui que você tem duas partículas. Uma partícula A, de massa m, e uma partícula B, também de massa m. Eu vou considerar que essa partícula A, de massa m, ela está caindo com velocidade v. E vou dizer que a partícula B, também de massa m, está com velocidade para a direita. Então, ou seja, o vetor velocidade, no caso da partícula A, tem direção vertical e sentido para baixo. No caso do vetor velocidade da partícula B, a direção é horizontal e o sentido é para a direita. Bom, aí eu pergunto, a quantidade de movimento da partícula A é igual à quantidade de movimento da partícula B? E a resposta que eu tenho é não. Elas são diferentes, né? Ou seja, a quantidade de movimento de A e de B tem valores, ou pelo menos ela a quantidade de movimento de A e de B são diferentes. Aí você pode perguntar o seguinte, mas professor, a massa da partícula A é igual à massa da partícula B. E a velocidade da partícula A também é igual à velocidade da partícula B. Então, o que diferencia a quantidade de movimento de uma partícula para outra? O que diferencia é a sua orientação. É para onde esse vetor está apontando. Então, toda vez que isso acontecer, você já vai saber que a quantidade de movimento de uma partícula, certo, vai ser diferente da outra. Claro, se eu perguntar a quantidade de movimento da partícula A é igual em módulo à quantidade de movimento da partícula B, aí você vai dizer sim. Por quê? Quando você calcula o módulo ou a intensidade, você calcula dessa maneira, né? Ou seja, a quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Para calcular a intensidade ou o módulo, eu não preciso saber se a velocidade está apontando para cima, se a velocidade está apontando para o lado, não precisa. É só o produto da massa pela velocidade. Bom, agora nós vamos fazer aqui 3 questões para entendermos melhor como funciona essa grandeza física chamada quantidade de movimento, né? E a primeira delas é o exercício, a questão 1, que diz o seguinte, né? O vetor quantidade de movimento relativo a um corpo de massa m ou de massa 6 kg tem, num determinado instante, módulo 18 kg metro por segundo. Nesse mesmo instante, a energia cinética do corpo, segundo o mesmo referencial, vale... Bom, então, nessa questão, ele pede para você calcular a energia cinética. E nós lembramos que a energia cinética é dada pelo produto de m pela velocidade ao quadrado sobre 2. Que massa, né? Na questão, eu já tenho o valor de m, que é 6 kg. Só que eu não tenho o valor de v. Eu não posso calcular a energia cinética sem ter o valor da velocidade. Só que eu aprendi no slide anterior que a quantidade de movimento é dada pelo produto da massa pela velocidade. Aí tudo bem, porque agora é só substituir os valores, né? A quantidade de movimento é 18 kg metro por segundo e o valor da massa são 6 kg vezes o v. Então, a minha velocidade fica 18 sobre 6, que é igual a 3 metros por segundo. Né? A divisão bem simples, que é 3 metros por segundo. Que massa! Como eu já calculei agora a velocidade, é bem fácil de eu calcular a minha energia cinética, porque agora a minha energia cinética vai ser o valor da massa, que é 6 kg, e o valor da velocidade ao quadrado, que é 3 ao quadrado sobre 2. Bom, eu sei que 3 ao quadrado é 9, e aqui eu posso dividir o 6 por 2, que dá 3. 3 vezes 9, 27. Então, a minha energia cinética é igual a 27 joules. Tá? Aqui o J ficou feio. 27 joules. Beleza? Então, ou seja, eu pude calcular aqui a energia cinética sabendo calcular a quantidade de movimento de um corpo. Né? Eu sei que existe essa equação aqui que define a quantidade de movimento, que é m vezes v. E eu utilizei ela justamente para calcular qual é a velocidade desse corpo. Beleza? Vamos agora para a questão de número 2. A questão 2 é uma questão teórica, né? Ou seja, só para você marcar qual é a alternativa correta. E ela diz o seguinte: duas pequenas esferas de massas diferentes são abandonadas simultaneamente do alto de uma torre. Vamos tentar simular aqui, ou pelo menos fazer a figura, né? Só para a gente entender melhor. Eu tenho a partícula A, a esfera A,
que tem massa MA, e tem uma esfera B, vou fazer a esfera B um pouco maior. Esfera B, que tem a massa MB. Essas duas esferas, elas caem, não é? Ele diz o seguinte, ó, desprezando-se a resistência do ar, podemos afirmar que, quando estiverem a 1 metro do solo, ambas terão a mesma, aí você vai ter que identificar cada uma dessas grandezas físicas, né? Quando ela estiver a 1 metro, ela vai ter a mesma o quê? As duas, né? Então, a gente sabe que quando essas partículas caem, quando chega a uma altura de 1 metro, a velocidade da partícula A e a velocidade da partícula B, elas apresentam o mesmo valor. Nós calculamos isso ou demonstramos isso quando fizemos aquelas questões, né, que você, por exemplo, de uma partícula descendo aqui, ó, sem resistência do ar, sem atrito. Então, a gente sabe que a velocidade da partícula nesse ponto mais baixo, a velocidade independe da massa. Então, tanto faz a massa de A ou a massa de B, se elas forem diferentes, que na verdade né, no problema ele diz que elas são diferentes, então você sabe que a velocidade vai ser a mesma, porque a massa não influencia. Bom, então a primeira coisa que eu sei é que a velocidade é a mesma, né? Porém, a massa de A e a massa de B são diferentes. Então, eu posso olhar, por exemplo, se eu começar aqui, ó, deixa eu olhar a alternativa B. A alternativa B diz que a quantidade de movimento ela é a mesma para as duas, de forma nenhuma, né? Falso. Por quê? Porque a massa é diferente. Como eu sei que a quantidade de movimento é igual a m vezes v, então MA vezes VA e MB vezes VB vão ser diferentes, né? Embora você saiba que a velocidade é a mesma, mas uma coisa é a velocidade, outra coisa é a quantidade de movimento. A quantidade de movimento de uma é diferente da outra. Aí ele pergunta, energia potencial. A energia potencial também é falso, né? Por quê? Porque a energia potencial gravitacional, P, ela é dada por mgh. Quando as duas partículas estão a 1 metro do solo, tudo bem, a altura é a mesma. O g, que é a aceleração da gravidade, é o mesmo, mas a massa de A e a de B são diferentes. Então, a energia potencial, obviamente, vai ser diferente, né? Então, ambas as partículas ou esferas terão a mesma energia cinética, também é falso. Por quê? Nós sabemos que a energia cinética, que é mv ao quadrado sobre 2, mv ao quadrado sobre 2, a energia cinética de A vai ser diferente de B, porque a massa de A e de B são diferentes. Né? Não é a mesma massa. Agora, se a massa de A e de B fossem iguais, a energia cinética seriam iguais. Né? E por fim, a energia mecânica. Bom, se a energia potencial não é a mesma para as duas partículas, a energia cinética também não é a mesma para as duas partículas, então, obviamente, a energia mecânica também não é a mesma para as duas partículas, né? Pelo menos para essa situação que nós estamos analisando, tá? E só sobra a aceleração. Eu deixei ela por último porque eu já sabia aqui que ela era a alternativa correta, né? A alternativa correta é a letra A. A aceleração das partículas muda? Não, vai ser a mesma, né? Desprezando-se a resistência do ar, podemos afirmar que quando estiverem a 1 metro do solo, ambas terão a mesma aceleração. A aceleração das partículas é a aceleração de queda livre, é g. Então, é igual, né, para as duas, tá? Então, é a letra A. E, por último, eu tenho essa questão aqui, que ela é, a priori, ou à primeira vista, muito complicada, né? Porque tem essa equação aqui, essa equação horária da posição, mas eu vou ensinar vocês como que resolve, tá? Você tem uma pequena esfera de massa 2 kg, movimenta-se em relação a um determinado referencial, descrevendo uma trajetória retilínea de acordo com a função horária da posição, que é dada por S igual a 4 mais 5t mais 3t ao quadrado, em unidades de USI. Né? Não sei se vocês lembram, mas essa equação aqui é a chamada equação do sorvetão. Né? S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Então, essa equação é essa equação aqui. Tá? Então, o módulo da quantidade de movimento da esfera no instante t igual a 10 segundos vale em quilogramas metro por segundo. Então, eu quero calcular aqui a quantidade de movimento, que é m vezes v,
Mas a minha velocidade, eu quero calcular essa quantidade de movimento num instante t igual a 10 segundos. Para calcular a minha velocidade no instante t igual a 10 segundos, eu vou precisar saber da minha velocidade, né? A massa eu já tenho, que é 2 kg, está aqui, né? 2 quilogramas. Mas eu não tenho a velocidade. Eu posso obter a partir dessa equação. Bom, eu olhando para essa equação horária aqui, ó, da posição para o movimento uniformemente variado, eu posso notar o seguinte, que V0 é igual a 5 metros por segundo. E eu posso notar também que esse número aqui que está multiplicando t ao quadrado é a nossa aceleração dividido por 2, não é? Então, se a aceleração dividida por 2 é 3 aqui, 3t ao quadrado, significa que o meu A é igual a 6 metros por segundo ao quadrado. A igual a 6 metros por segundo ao quadrado. 6 metros por segundo ao quadrado. Você pode perguntar, professor, por que 6? Porque lembre que o valor que multiplica t ao quadrado aqui é A sobre 2. Então, significa que esse 3 que aparece aqui já é o valor da aceleração dividido por 2. Então, seu valor seria 6 metros por segundo ao quadrado, né? Bom, se eu já tenho V0 e tenho o valor de A, eu posso construir a minha equação horária da velocidade, que é V igual a V0 mais AT. Então, fica V igual a V0, que é 5 metros por segundo. Opa, 5 metros por segundo, mais a aceleração, que é 6 vezes t. Bom, como na questão pede para t igual a 10 segundos, então eu vou substituir aqui, ó, 5, V igual a 5, opa, mais 6 vezes 10. 10 segundos, né? 6 vezes 10 dá 60, mais 5, 65 metros por segundo. Agora ficou muito fácil. Por quê? Porque agora eu posso calcular a minha quantidade de movimento, que é m vezes v. O m é 2, a velocidade é 65. Então, significa que a minha quantidade de movimento é 2 vezes 65, dá 130 kg metro por segundo. Eu não posso esquecer da unidade, né? Então, essa aqui seria a resposta correta. Deixa eu tentar circular aqui, realçar aqui a resposta, né? Que é igual a 130 kg metro por segundo, seria a letra D. Bom, gente, então essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido, tá certo? E que tenha sido bem proveitosa, tá? Então, até a próxima. Tchau!